Segundo tempo, pressão do Voltácio com Túlio, que teve 2 chances. E o time chega ao gol no contra-ataque, puxado por Léo Guerra, que Glauber finaliza de primeira com a canhota, 1-0. O torcedor vê o segundo se aproximando. Glauber faz boa jogada, mas erra no último toque. O Flamengo reage no cruzamento de Renato, Lugão sai mal e na sobra de Júnior Baiano, Alessandro empata. Aos 42 minutos, Júnior Baiano comete pênalti em Túlio, que cobra e marca o 5º gol dele no estadual, 2-1. Júnior Baiano leva cartão amarelo, reclama de novo e é expulso. Eles são os árbitros, eles mandam. Então é isso que eles fazem. É por isso que o campeonato carioca tá assim. Cuca não está nada calmo e numa jogada de linha de fundo pede pênalti. É a gota d'água. Como é que pode um árbitro dizer que não deu pênalti porque o cara tá fora do campo? O Flamengo perde na semana decisiva para continuar na Copa do Brasil e para o clássico com o Botafogo. Nota 10! 10 não, 11! Lembra do goleirão Gomes, ex-cruzeiro, no início do mês? Falhou feio. Mas ontem ele voltou a brilhar e pegou um pênalti na vitória do PSV sobre o Heerenveen. Gomes é o goleiro menos vazado do campeonato holandês e o PSV é líder. Brasileiro masculino, começamos no Pernambucano. Em Caruaru, Alércio toca e Theo marca 1-0 para o Porto sobre o Sport. Parece repeteco, mas não é. E Theo de novo no segundo do Porto. Cleiton Xavier no escanteio e Léo Oliveira inicia a reação. 2-1. O árbitro Ricardo Tavares marca pênalti de Rafael em Vinícius. O próprio Vinícius empata. Léo Oliveira bate a falta e consegue a virada. E a virada é forte. Reinaldo passa para Cleiton Xavier e dribla e deixa Marquinhos no chão. Sport líder do segundo turno 4, Porto 2. Campeonato Paranaense, Rodrigo Batatinha cruza. Silas tenta cortar e marca contra. Mas o gol é de Batatinha, o único da vitória do Coritiba sobre o ADAP. Em Bandeirantes, Nivaldo manda na trave e Diego faz as honras do União Bandeirante diante do Paraná. E Reinaldo consegue pelo menos o empate, 1-1. Em Florianópolis, Douglas cruza e Rodrigo sobe para fazer Criciúma 1, Marcílio Dias 0. Wagner Carioca aumenta. E Atos finaliza, Criciúma 3, Marcílio Dias 0. Biro mostra ao Paysandu porque o time dele tem o nome de Pedreira, 1-0. E Marcelinho mostra que é Rocha. Mas Rodriguinho sabe que o papão é água mole. E tanto bate que Zé Augusto empata aos 47. Paysandu 2, Pedreira 2. No Distrito Federal, Marcelinho faz o primeiro dele com a camisa do Brasiliense, 1-0 sobre o Guará. Fernando iguala o placar. Marcelinho ajeita de cabeça e Jackson faz 2-1. E Fernando consegue o empate. Guará 2, Brasiliense 2. Nota 0! Confusão no 2-2 entre Anapolino e Anápolis pelo Goiano. Policiamento no gramado e tudo parece controlado. Mas quando o dirigente do Anápolis, Jovaci Leão, está conversando com um policial, o preparador físico do Anapolina, Jean Cláudio, parte para a agressão. O vice-presidente do Anápolis, Marlon Caiado, entra na briga e acerta Jean Cláudio por trás. Os dois são detidos, mas ninguém registra a queixa. Na delegacia, Marlon Caiado ainda ameaça os repórteres Augusto Medeiros, Eugênio Freitas e Clécio Silva. O futebol e a civilidade lamentam. Coisa feia, hein? Romário no Maracanã e Danilo no Morumbi foram os de reclamações. Lá se iam 3 anos que o Botafogo não ganhava do americano. Ganhou com 2 gols no primeiro tempo. Ramon fez 1-0. 17 minutos depois, Ricardinho ampliou. Mas o jogo teve problemas fora de campo. O delegado Paulo Meirelles denunciou que 2 homens teriam ameaçado o árbitro Fábio Calabria no intervalo para beneficiar o americano. Foi informado por ele que 2 sujeitos
um fazendo gesto como se quisesse puxar uma arma, foram dar uma decisão nele. Ele, como policial federal, sabe como agir nessas situações, foi tomar satisfação com essas duas pessoas, correram e subiram para a arquibancada e sumiram. Fábio Calabria negou, mas o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, acha que o caso precisa ser investigado. Vamos até o final saber o que aconteceu, porque, obviamente, não creio que ninguém do Botafogo tenha pedido para que esses dois, ganhando de 2-0, entrassem no vestiário para ameaçar o árbitro. Bebeto de Freitas também se sentiu prejudicado com o número de ingressos disponibilizados para este jogo pela promoção da raspadinha vendidos a R$1. Foram 8.000. A nossa reclamação vem sendo sempre na questão de saber o percentual da raspadinha em cada jogo. A Federação do Rio de Janeiro alega que todos os números da promoção já estavam definidos antes mesmo do início do campeonato. Para completar, aos 47 minutos do segundo tempo, um apagão no estádio Godofredo Cruz. Esta foi a segunda vez que um apagão interrompe um jogo do Botafogo neste campeonato carioca. A primeira foi contra o Friburguense, ainda no primeiro turno. Mas de todos os problemas no jogo contra o Americano, este é o que menos preocupa o presidente Bebeto de Freitas. De tudo o que aconteceu, o apagão talvez tenha sido a única coisa que poderia acontecer em qualquer lugar. O presidente da Federação do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, disse que espera pelos relatórios do árbitro e do delegado do jogo para encaminhar o caso para o Tribunal de Justiça Desportiva ou para as autoridades policiais, se houver necessidade. 50.000 torcedores foram ao Morumbi assistir ao líder São Paulo atropelar mais um. Desta vez, o badaladíssimo Corinthians, que estreava mais um craque. Não é todo dia que no mesmo gramado estão o artilheiro do campeonato e o jogador mais caro do Brasil. Não é todo dia que o melhor ataque do Paulistão se encontra com a melhor defesa. Não é todo dia que um líder invicto enfrenta um time tão badalado. Jogador no chão, bate-boca e cartão. A árbitra Silvia Regina distribui 9. Ela não soube conduzir o jogo, não teve a tranquilidade e o bom senso necessário para conduzir o jogo. Eu acho que foi um jogo difícil de se apitar, não foi um jogo tão bem apitado, mas foi um jogo muito difícil de se apitar. No clássico do nervosismo, a bola também apanha. Diego Tardelli, que saberia tratá-la com carinho, sente dores na coxa machucada, desaba e sai. Do outro lado, Carlitos Teves, bem marcado, parece que nem está em campo. Quem marca a presença é Júnior e Fábio Costa. E grafite também. A bela jogada acaba no cabeceio de Mineiro. O chute sem ângulo passa pelo goleiro, mas não por Sebá. No segundo tempo, quando ele avança pela direita e passa por Wendel, o resultado... O resultado é o passe. Luizão erra por baixo, Júnior erra por cima e Danilo conserta. 1-0. O Corinthians aposta na estreia do meia Roger. No único lance de perigo, ele lança Teves, que não aproveita a desastrada saída de Rogério Ceni. No outro gol, Fábio Costa se sai bem, 2 vezes. A chance do empate aparece no pênalti de Lugano em Bobô. Coelho vai para a bola, o torcedor se apronta para comemorar e a festa é do outro lado. Veja como Rogério frustra os corintianos. Pouco eu trabalhei no jogo, a bola que mais precisou, eu tive a sorte, a felicidade. O time tem qualidade, mas tem que treinar. Não adianta, o Roger chegou, tem 2 dias, vamos jogar, vai ganhar. Não é assim. Pode-se dizer que é um placar magro, mas de grande significado. O São Paulo chega ao 10º jogo sem perder. São 9 vitórias, 1 empate e a liderança cada vez mais tranquila. A discussão entre Sebá e Luizão, que provoca um rápido desentendimento no fim do jogo, não estraga a festa do time que está 4 pontos à frente do vice-líder Santos
e muitos pontos na frente de todos os outros no quesito alegria. Campeonato Mineiro, passe de Wagner e gol de Fred. Cruzeiro 1, América 0. Wagner arrisca, mas é Fred quem marca o segundo. Belo passe de Fred para Adriano, 3-0. Maldonado lança e o artilheiro Fred marca o 8º gol dele no campeonato. Cruzeiro líder 4, América 0. Paulo César lança. David chega junto com Silvio Luiz e Robinho completa para o gol vazio. Santos 1-0 sobre o São Caetano na Vila Belmiro. Marcinho bate falta e empata. Tcheco cruza e David coloca o Santos de novo na frente, 2-1. Canindé levanta na área, Zé Luiz trisca de cabeça e Domingos acerta em cheio contra, 2-2. Mas o árbitro Wilson Seneme anota o gol para Zé Luiz. Evandro tabela com Ricardinho e bate forte, Santos 3, São Caetano 2. Em Itu, Magrão tabela com Ricardinho, chuta e conta com o desvio, Palmeiras 1, Ituano 0. Diego Souza marca o segundo. Ricardo Oliveira solta a pancada. A bola desvia e Ludemar diminui na sobra. Lúcio cruza, Osmar faz 3-0. E Diego Souza fecha a conta, Palmeiras 4, Ituano 1. Campeonato Gaúcho, em Venâncio Aires, vitória do Grêmio sobre o Guarani, gol de Somália. Em Porto Alegre, Fernandão de cabeça faz o gol da vitória do Internacional sobre o Veranópolis. A dupla Grenal ainda respira. Léo Guerra puxa o contra-ataque e rola para Glauber emendar a canhota de prima. O Volta Redonda faz as honras da casa sobre o Flamengo. Renato cruza, Lugão não segura e Júnior Baiano tenta no rebote. Mas é Alessandro quem consegue o empate. Fora do lance, Júnior Baiano faz pênalti em Túlio. E o folclórico atacante dá a vitória ao Voltaço. No Rio, Vasco e Fluminense fizeram um clássico que já estava quente antes de começar. Como o favoritismo e gogó não ganham o jogo, melhor para quem errou menos. Eram cerca de 50 mil pessoas no Maracanã. E até mesmo antes de elas chegarem, o clássico já estava bom. O Vasco sempre é favorito. O dele é favorito e o meu é melhor. Com 3 minutos de jogo, Felipe já havia chutado. Com 4, Alain Delon já havia tentado a bicicleta. Mas o personagem mais importante do jogo foi a defesa do Fluminense. Decisiva, em 2 lances. 8 minutos. Marcão não pode dar essa bobeira na frente de Alex Dias. Aliás, Dias. É maravilhoso. Acho que onde eu passei eu sempre fui feliz, sempre a torcida me adorou. E aos 3 minutos do segundo tempo, Igor desarma o Felipe. O lance não iria muito longe porque o passe para o meio. Basta o Antônio Carlos chegar decidido. Assim não. Assim, Romário. 2-0 e o baixinho pode pedir silêncio à sua ex-torcida. Até este momento, o Fluminense mostrava-se mortinho, incapaz de começar uma reação. Tá bom, o Fluminense tinha mais a posse da bola. Mas perigo mesmo? Ou você acha que essa bicicleta do Duta foi uma coisa de louco? Não, até ali o tricolor não ameaçava. E foi aí que despertou. 7 minutos do segundo tempo, Juninho. 10 minutos, Felipe. Gabriel. 17 minutos, Gabriel, Marcão, Tuta, Marcão. Impedimento. Sim, impedimento. 19 minutos, arrancada de Diego. Acompanhe. Uma hora essa bola ia entrar. Mais uma jogada de Felipe e Tuta. Como faz gol esse Tuta? 2-1 aos 28 do segundo tempo. E a pressão tricolor continua. 33 minutos e o trabalho da dupla Felipe e Juan merecia. Sinceramente, transparência, merecia o gol. 34 minutos e o Flu em cima. 35, Gabriel. Aos 37, uma pausa para a primeira jogada do Vasco depois do gol de Romário. Isso foi boa. Não dá para acreditar que o goleiro Kleber conseguiu parar Alex Dias e que Marco Brito perdeu esse gol.
E aí recomeça a cavalaria tricolor. 37 minutos, Tuta, impedido. 38, Juan. 43, Antônio Carlos. O jogo que não acaba, hein, Joel? Acabou. E ficou faltando pro Fluminense. Eu acho que um pouco mais de sorte. Mas o tricolor continua líder do grupo B da Taça Rio. Mas não tem nada perdido, o campeonato ainda tem muito para acontecer. O Vasco continua na terceira posição do grupo A. Está aí provado que o Vasco está na luta pelo título. E no jogo, Joel versus Abel. O Vasco sempre é favorito. O dele é favorito e o meu é melhor. O Fluminense foi melhor hoje. Indiscutivelmente. Em todos os aspectos. Quase todos, Abel. Só não teve felicidade ou concentração nos lances que decidiu o jogo. O Vasco foi... Sua vaga. O 13 da Paraíba goleia a Ubra e segue em frente. O Náutico passa pelo Palmas e avança. Vamos aos gols. É gol, meu rei. Que golaço, tio. Golaço, é gol. Gols pelo Brasil. Na capital cearense, Edson Baiano manda o balaço de longe e o Coruripe sai na frente do Fortaleza. Depois do escanteio, Ronaldo Angelim empata. Laércio Júnior, de pênalti, vira o placar. Rabicó rola e Ari recebe de cara para o gol vazio. Fortaleza nas oitavas de final 3, Coruripe 1. Leandro Domingues abre a contagem para o Vitória sobre o Confiança em Salvador. Alexandro cruza e Zé Roberto completa 2-0. Alexandro toca para Leandro Domingues, que entra na área e faz 3-0. Vitória classificado. Robigol de pênalti faz Paysandu 1-0 no Cacoalense, em Belém. Rodrigo arrisca de longe e aumenta para o Papão. Andrade ginga e diminui com categoria. Balão cruza e Tanajura cabeceia 3-1 e Paysandu classificado. Segura que tem mais Copa do Brasil. O Fluminense venceu e garante nas oitavas de final. E o Ipatinga avança no empate com o Americano. E tem mais gols aí. Em Belo Horizonte, o tiro de meta de Danley vai parar lá na frente. E Euler é veloz e oportunista para marcar Atlético Mineiro 1, Estrela do Norte 0. Agora Euler sofre pênalti que Rodrigo Fabre converte. Renato tenta com a cabeça e depois consegue com o pé, 3-0. Fábio Júnior chega na cara e o quarto está na rede. O zagueiro colabora e Euler agradece. Fábio Júnior gira, dribla e o massacre acaba. Atlético classificado 6, Estrela do Norte 0. Samuel dá a vitória e a classificação ao Grêmio em Porto Alegre, 1-0 sobre o Bahia. Em Caxias do Sul, depois do cruzamento, Jefferson marca para o Paulista aos 55 segundos, 1-0 contra o Juventude. Valentim cruza e Zé Carlos empata, 1-1 e garante a vaga do Paulista. Depois do empate por 2-2 em Mato Grosso, Vasco e União Rondonópolis decidiram a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil em São Januário. O repórter da rádio de Rondonópolis tem manchete otimista para os ouvintes. União, com tudo para cima do Vasco. O técnico Varley de Carvalho é precavido até na escolha do figurino. O treinador está até de chuteira, se precisar entra em campo. Não, é que caiu uma chuvinha aí. E para você pôr um sapatinho engraxado aqui é meio complicado. Joel Santana poupa Romário com uma lesão na coxa. O departamento médico achou melhor não jogar. Tá tranquilo, tô aqui dando força aqui do lado de fora. Pra final de semana tá ok? Com certeza. Mesmo sem Romário, o Vasco começa bem. O primeiro gol quase sai com o Alain Delon, que cabeceia na trave. Marco Brito, substituto de Romário, aproveita o cruzamento de Claudemir e as falhas do zagueiro Nilson e do goleiro André para abrir o placar. Agora Marco Brito é derrubado por Nilson. Alain Delon bate, André defende, Nilson insiste e quase marca contra. O Rondonópolis só ameaça no segundo tempo. Eduardo perde um gol incrível. Joel reclama e o time reage. Claudemir cruza e Marco Brito faz o segundo dele. Vasco 2-0. O meio-campo Gomes faz mais um.
mas o árbitro Clever Gonçalves marca impedimento. Com a vitória por 2-0, a equipe de São Januário se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Motoclube do Maranhão. Os torcedores do Campinense viajaram 2.400 quilômetros até o Rio, cheios de confiança. Mas quem vai enfrentar o Esportivo de Bento Gonçalves na próxima fase é o Fluminense, e com um técnico aliviado. Nomes meio parecidos, e só. Tricolores contra rubro-negros. E que orgulho! Somos campinense com muito orgulho de coração. Quem manda aqui no Maracanã, hoje é o Campina Grande e a Raposa. Vamos lá! Vieram de tão longe pro Dinho perder um gol desse. E ainda tiveram que ver Tuta inspirado, persistente, consciente. Tudo poderia ser bem mais tranquilo, mas não foi. Na cobrança de falta, Fábio Júnior cabeceia no travessão. Nunes tenta e Elinho complica os cariocas. Isso aos 17 minutos do segundo tempo. Agora o Fluminense precisava de 2 gols para se classificar. O que já era difícil, ficou com uma cara sinistra. A eliminação já dá as caras. Felipe chega a entrar no clima, atingindo no rosto Marcos Mendes, sem que o árbitro visse. Mas Felipe também sabe fazer coisa bonita. E como sabe? Torcida e Abel oram juntos. No cruzamento de Juan, Tuta cabeceia e João Carlos aceita. O gol da classificação salva a pele do chefe. Quem foi o responsável pela vitória, Abel? Jogadores. O Tuta e o Felipe salvaram meu emprego. Ele é um profissional muito competente. Estava sendo questionado, acho que mais por culpa nossa do que pelo trabalho dele. E hoje nós demonstramos para ele a força da nossa equipe. Confira os confrontos decididos até agora. Paysandu e Ceará, Botafogo e Paulista, Ituano e Fortaleza, Vitória e Baraúnas do Rio Grande do Norte, Figueirense e Remo, São Caetano e 13 da Paraíba, Internacional e Friburguense, Cruzeiro e Ipatinga, Atlético Mineiro e Brasiliense, Grêmio e Vila Nova de Goiás, Vasco e Motoclube do Maranhão, Fluminense e Esportivo do Rio Grande do Sul, Coritiba e Náutico, e Corinthians e Cianorte do Paraná. Em Buenos Aires, o Boca Juniors vence a primeira na Libertadores. 3-0 no Sporting Cristal do Peru e com direito a gol brasileiro. Baiano, ex-lateral direito do Palmeiras. O Boca é líder do Grupo 8. Estreando em uma competição internacional, o Santo André foi até a Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira. Depois da cobrança de falta, Júlio César bate roupa e Alvarado aproveita para marcar o gol da vitória venezuelana, 1-0. Também pela chave do Santo André, Palmeiras e Cerro Porteño completaram a primeira rodada do Grupo 4 em Assunção. E o empate agradou ao time brasileiro. O time da casa tem mais posse de bola, mas as melhores chances de marcar surgem nos contra-ataques do Palmeiras. O gol brasileiro parece ser uma questão de tempo. Engano. Quem marca é Santiago Salcedo. Cerro 1-0. O Cerro Porteño pressiona e dá muito trabalho a Marcos. Agora o que parece ser uma questão de tempo é o segundo gol do Cerro. Outro engano. No ótimo passe de Magrão, Osmar deixa tudo igual. 1-1. Antes do fim, um susto na chance desperdiçada por Grana. Mas o placar não se altera. Palmeiras 1, Cerro Porteño também 1. A gente fica até feliz por ter conseguido esse resultado, porque se tratando de Libertadores, jogar fora de casa, a gente sabe sempre que é muito difícil. Talvez a gente tenha desperdiçado algumas oportunidades no primeiro tempo, que poderia ter sido um resultado melhor. Mas também no segundo tempo a gente acabou tomando sufoco, então acho que o resultado foi justo. No domingo, pelo Campeonato Paulista, tem clássico contra o Santos. Suspensos Magrão e Diego Souza vão ficar de fora. Por isso, o Palmeiras considera o Santos o grande favorito. Devido à situação dos dois clubes, acho que o Santos leva uma pequena vantagem. A quarta-feira esportiva foi de área para marcar craque 1, Guarani 0.
No segundo tempo, Vitor faz pênalti em Adalto. Tuxo cobra aos 42 e empata. Escanteio aos 49 e Paulo André garante a classificação. Guarani 2-1. O próximo adversário é o Santa Cruz. Noite chuvosa e pouco mais de 1.500 torcedores no Maracanã para ver a segunda partida entre Flamengo e River do Piauí. No campo, quem se destacou foi um jovem meio-campo que só quer saber do apelido. Jogador Emerson, camisa 7 do Flamengo. 7, Geninho. Emerson ou Geninho? Geninho ou Emerson? A confusão começou quando a diretoria do Flamengo, no início do ano, decidiu que os jogadores não seriam mais chamados pelo apelido. Mas no caso do Emerson, parece que não colou. Geninho! Geninho! Geninho, prefiro Geninho. Você que manda, Geninho. É a primeira vez de Geninho entre os titulares do time profissional e ele começa mostrando serviço pelo lado direito. Da falta sofrida por Geninho, sai o primeiro gol do Flamengo. André Santos acerta a trave e o Wildinho faz contra. O gol não tranquiliza o torcedor do Flamengo. Quem impressiona é o River. No fim do primeiro tempo, um lance curioso. Jonatas faz falta violenta, mas quem leva o cartão amarelo é Júnior Baiano. Sei lá, sobrou pra mim porque foi ali do meu lado. Depois das reclamações da torcida, dos jogadores do Flamengo e adversários, o árbitro Anselmo da Costa consulta o assistente e se redime. O Flamengo acorda depois do intervalo. Na jogada que começa nos pés de Júnior, a bola passa por Dimba, Caio e Geninho, que rola para Júnior chutar com categoria. Na cabeçada de Júnior Baiano, 3-0. O golaço de Jean pouco valeu para o River, melhor para o Flamengo e para o exigente estreante da noite. Foi um razoável, né? Foi muito bom porque infelizmente não saiu o gol. Fica para a próxima, Geninho. Quem sabe contra o Botafogo no domingo ou contra o próximo adversário na Copa do Brasil, o Ipiranga. Aos 19 anos, tempo não vai faltar. O meio-campo Felipe do Fluminense vai ser julgado na próxima terça-feira pela agressão ao jogador Marcos Mendes do Campinense. Se for condenado, Felipe pode pegar de 4 a 18 meses de suspensão. O jogador não quis dar entrevista. Na entrada em campo, isolado, Felipe parece abatido. Talvez se lembre de algumas expulsões na carreira, todas menos graves do que o soco que deu fora do lance em Marcos Mendes do Campinense. O juiz não viu, não deu cartão amarelo e nem sequer marcou falta. Prefiro não comentar, porque também tem que me colocar do lado dele e tudo aquilo que ele passa em todos os jogos. Sempre comento só do Felipe, dos jogadores que procuram ele dentro de campo, que dão porrada dentro de campo, ninguém fala nada, né? No treinamento de hoje, em que Tuta sentiu dores na coxa e desfalca o time amanhã, Felipe até conseguiu relaxar. Ele distribuiu os coletes e vai enfrentar a Portuguesa. Pode até ser o último jogo dele este ano. Felipe deve estar presente ao próprio julgamento na terça-feira que vem no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os advogados do clube vão tentar provar com uma fita de vídeo que antes da agressão ele sofreu faltas em excesso e que teria sido provocado pelo adversário. A estratégia pode ganhar força se o próprio Marcos Mendes, o agredido, for convencido pelo Fluminense a depor em defesa de Felipe. O jogador do Campinense confirmaria no tribunal que provocou o agressor. O clube não confirma, mas o contrato dele até dezembro pode ser rescindido em caso de suspensão. Eu não afirmo que vai continuar, nem afirmo que ele vai sair do clube. Isso aí, qualquer posicionamento seria precipitação de nossa parte. O presidente do Campinense, Carlos Lira, disse à TV Cabo Branco, afiliada da Globo em João Pessoa, que vai processar Felipe criminalmente. Segundo ele, a atitude do jogador teve influência no resultado da partida, já que Felipe marcou o segundo gol do Fluminense 3 minutos após a agressão. Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O River Plate recebe o Nacional do Uruguai e logo aos 5 minutos, Galhardo tabela com Zapata e faz o gol da vitória. O River está em segundo no grupo 5. O líder é o Júnior da Colômbia. São Paulo e The Strongest
estreiam pelo Grupo 3 em La Paz, na Bolívia. 3.600 metros de altitude. Grafite aproveita a bola mal rebatida pela zaga e cruza. Diego Tardelli completa 1-0. Cuba entra de carrinho e empata. Pressão do time da casa e Sosa põe o Strongest na frente. No segundo tempo, Escobar aumenta 3-1 para a felicidade do técnico Luiz Galarza. O tricolor não perde o fôlego e Luizão diminui. E aos 42 minutos, Jean cruza e Grafite livra o São Paulo da derrota, 3-3. Assim como as outras equipes brasileiras, o tricolor começa sem vitória na Libertadores, mas segue invicto na temporada. Na Vila Belmiro, o Santos vence a primeira na Libertadores da América no dia em que Robinho dá uma de Pelé e o Rei assiste à homenagem da arquibancada. O rei do futebol e o filho Edinho estão no camarote da família e juntos acompanham Gonzalez fazer 1-0 para o Danúbio com apenas 15 segundos de partida. E quando Robinho perde a chance de marcar, Pelé parece dizer o que deveria ser feito. O gol de cabeça de Léo, ainda no primeiro tempo, faz Pelé vibrar com timidez. Vem o segundo tempo e ele quer que o time seja mais ousado. O súdito Robinho entende a mensagem e vira o jogo para o Santos. Mas a comemoração com soco no ar tem dono, hein, Robinho? Vai cobrar direitos autorais, né? Você vê, rapaz, mas tudo bem. Fazendo gol pode dar o soco no ar. Pelé deixa o camarote, no instante em que o Danúbio empata com o gol do brasileiro Jadson Vieira. Se soubesse, eu não saía de lá, cara. Em cima da hora. Mas futebol é isso. Peraí, rei, não vai embora. Tem pênalti a favor do Santos. Então ele volta para acompanhar o gol de Ricardinho. Gol que garante a vitória santista por 3-2. Faço o convite novamente para que ele continue nos acompanhando. Anderson faz Sport 1 e Ipiranga 0. Cleison fica com a sobra e aumenta para o líder do campeonato. Reinaldo Aleluia chuta e fecha a conta. Sport 3-0. No Ceará, chute de Júnior Cearense. A bola vai pererecando e entra. Ferroviário 1, Fortaleza 0. André deixa tudo igual. A virada do tricolor sai com Anderson, 2-1. Pelo Campeonato Baiano, Guaru faz Bahia 1 e Pitanga 0. Falta cobrada e o empate sai com Marquinhos. O Bahia troca de camisa no segundo tempo e derruba Dida na área. Pênalti bem batido por Paulo César. 2-1 Ipitanga. Em Salvador, Gilberto deixa o Camaçari na frente do Vitória. Edilson cobra a falta. A bola vai e entra. É um empate do rubro-negro. A virada do Vitória é com Zé Roberto, 2-1. Pelo Campeonato Potiguar, Ronaldo cruza, a bola bate na trave. Tira o pé, Gilberto, cuidado. Ó dia, ó céus, ó azar. Não era dia de Gilberto. O gol é do América, que fica no 2-2 com o ABC. Já em Palmeiras e Santos, Robinho ficou em campo os 90 minutos, mas o herói do jogo foi Pedrinho, que jogou meia hora. Fora do estádio, cenas lamentáveis. A história desse clássico começa com seus piores momentos. Integrantes de duas torcidas organizadas do Palmeiras brigam feio em frente ao estádio antes do jogo. Desse confronto, nós tivemos 52 detidos e 2 feridos. Todos foram encaminhados ao distrito policial. Longe da briga palmeirense, a torcida do Santos aguarda o que está por vir. Vem aí Robinho, mas vem também o que ele já sabe. A marcação muito forte em cima de mim, mas eu estou bem preparado e espero que eu possa dificultar ao máximo para a equipe do Palmeiras. É absolutamente impossível ver Robinho sem perceber nem lado a lado. Tento marcar com lealdade, né? Às vezes você não consegue pela habilidade que ele tem. É sempre natural que comece com o Robinho uma jogada que termine com a bola na rede. Mas não exatamente assim do lado oposto
Lúcio recupera em grande estilo, Correia recebe, cruza e Daniel completa. 1-0 Palmeiras. No segundo tempo, o Santos tem a chance de equilibrar suas possibilidades. O árbitro Edilson Pereira de Carvalho marca pênalti em David. Ricardinho cobra e faz. 1-1, fica tudo igual. Diferente fica Marcos. A reação santista para nele. Nem Robinho resolve. Não era exatamente o dia do atacante do Santos. Quem veio ver Robinho acabou enxergando Pedrinho. Ele entrou quase na metade do segundo tempo e mesmo assim deu tempo. Foram 3 meses sem jogar, se recuperando de contusões e agora lá está ele de volta, pronto no ponto e mais uma vez com Lúcio, outra vez com Correia e agora com Pedrinho. O Palmeiras faz 2-1. Já seria o bastante, mas vem de novo de Lúcio a jogada que define o clássico. E com Pedrinho outra vez, 3-1 Palmeiras. Enzo, o filho que nasceu há menos de uma semana, ainda não sabe das qualidades do pai, mas quando entender, não vai esquecer. Oi, filhão, você tem apenas 5 dias. Papai te viu só uma vez na hora do parto. Se Deus quiser, eu vou te ver hoje. Um beijão pra você e pra minha esposa. Campeonato Paulista. Em Jundiaí, Jefferson cruza e Léo desvia. Paulista 1, São Paulo 0. Grafite rola para trás e depois da confusão, Luizão empata. Christian dribla e bate forte, 2-1. Danilo cabeceia para o meio da área e Josué segura a invencibilidade do São Paulo na temporada, 2-2. Anailson rola para Marcinho acertar da meia-lua e o São Caetano vencer o Santo André na casa do adversário. Gauchão, em Porto Alegre, Somália no lateral. Anderson foi na frente e ninguém alcança. Grêmio 1, Brasil de Pelotas 0. Depois do escanteio, empate de Fumaça. Pênalti em Marcelinho. Somália cobra, 2-1. Marcos Vinícius rola e Anderson mostra que a falta é bem ensaiada. Grêmio 3, Brasil de Pelotas 1. Já toca e Gustavo enche o pé. Glória 1-0 sobre o Internacional em Vacaria. Jorge Wagner bate falta e iguala o placar. Pênalti em Rodrigo Paulista e Fernandão garante a virada. Inter 2-1. Em Maringá, Matheus no escanteio e Marciano põe o Coritiba na frente do Roma. Marciano na cara do gol e fim de papo. Coritiba 2, Roma 0. Gomes chuta e a bola sobra limpinha para Marco Brito. Vasco 1-0 sobre a Cabo Friense. Coutinho com o braço para trás e bola na mão dele. O árbitro Luiz Antônio Santos marca pênalti. Tete empata. Tete na falta e Leandro vira o placar. Veja que a bola toca em Arcelino e deixa Leandro em impedimento na hora do gol. Leandro faz pênalti em Gomes. Marco Brito bate 2-2. Oziel na falta, Júnior corta e Joãozinho emenda que é uma beleza. Golaço! Cabo Friense 3, Vasco 2. Flamengo e Botafogo empataram no clássico mais cheio do Campeonato Carioca este ano. 65 mil pessoas no Maracanã. Um pouco melhor para o Alvinegro, que conseguiu o gol no finzinho e lidera o Grupo A. O Flamengo é o segundo do B na Taça Rio. Os pés são os responsáveis pelo show. Por isso merecem ser enfeitados. Azul, dourada, prateada. É dia de clássico e os personagens capricham. A variedade de cores não influi no resultado do jogo. Lá da arquibancada, mal dá para notar as tonalidades das chuteiras. O que o torcedor quer mesmo é que os jogadores brilhem em campo. São 65 mil torcedores, recorde de público no Campeonato Carioca este ano. Quem não ficou no banco como o desapontado Dimba tem que mostrar futebol, e não apenas chuteira bonita. Jogar com alegria, que é o mais importante.
Alegria que nos primeiros minutos tem as cores da equipe alvinegra. Aos 27, depois do escanteio, tem bola no travessão de Alex Alves. Tem André Santos salvando. E tem a bomba de canhota de Túlio, que não usa a chuteira colorida, mas brilha. 1-0. Brilhou, graças a Deus, pegou na veia ali e consegui fazer esse gol. O torcedor tem fé, apela para a ajuda divina. Santo Emerson, mais esperto que o zagueiro Scheidt. Depois do cruzamento de Renato, ele empata o jogo. E nem precisa da chuteira azul, que ele é forçado a usar. E a minha outra chuteira ficou apertada no pé, aí eu tive que usar também porque eu já vinha treinando com ela. O craque do pandeiro está feliz com o empate e não imagina que vai ficar ainda mais empolgado. Dimba, que entra no segundo tempo, recebe de Felipe e toca para Renato fuzilar. 2-1. O Botafogo pressiona. André Santos mostra que é bom de reflexo pela segunda vez no jogo. Nos acréscimos, o goleiro Diego defende o chute de Alex Alves, mas não evita o gol de Ramon. 8-2. A equipe não desistiu e num lance ali de oportunismo eu consegui fazer o gol. Ramon ganha um beijinho do técnico, enquanto o torcedor rubro-negro reza na geral. Marcos, Diego, Rogério Ceni, Ronald, Jefferson, Romero. Vitória por 2 ou mais gols de diferença evita o jogo de volta, mas isso só vale para o time visitante. No Corinthians, todo mundo deve estar dizendo, ainda bem. Quase toda a arquibancada estava acesa para ver as estrelas do timão. O Leão, que veio de Cianorte para assustar, fez pose de torcedor. Entre todos os destaques do Corinthians, um deles entrou em campo e passou bem longe da badalação dos jogadores. É o discreto treinador Daniel Passarella. E com muita calma, até chegar ao banco de reservas, onde pareceu se sentir bem à vontade. No primeiro escanteio para o Cianorte, o goleiro Fábio Costa não segurou e Edson Santos fez o primeiro. Um susto que nem mexeu com o treinador argentino, até porque não deu tempo. Logo em seguida, Daniel chutou de longe e Márcio, no desvio, enganou Fábio Costa. Cianorte 2-0. O que ninguém poderia imaginar fez o estreante Passarella roer as unhas. Mal sabia ele que era só o começo de uma noite inesquecível para o Cianorte. O ataque do Corinthians parecia não ter forças para chegar ao gol. Bem diferente do Cianorte, que tinha guardado o melhor da festa. Depois do chute, a bola sobrou para Márcio, que ajeitou e de bicicleta fez um golaço. Um lance surpreendente, um resultado histórico. Nunca imaginava, então por isso mesmo a gente fica bastante feliz e esse gol sem dúvida nenhuma vai ficar para a história. O resultado tira Daniel Passarella do banco, que no segundo tempo vai para a beirada do campo. Para Daniel Passarella, a sorte jogou contra e o Corinthians desperdiçou todas as oportunidades de gol. Eu não estou trabalhando para ganhar um partido, estou trabalhando para formar um equipo de futuro que seja mais compacto. Em Campina Grande, Beto entra em velocidade na área do São Caetano e rola para Da Silva. 13 da Paraíba, 1-0. Wagner Diniz faz pênalti em Triguinho e Marcinho empata. Agora o pênalti é de Gustavo em Da Silva e Adelino garante a vitória do 13, 2-1 sobre o Azulão. Atirson cruza, Rui ajeita de cabeça e Fred marca um golaço. Cruzeiro 1-0 sobre o Ipatinga na casa do adversário. Amigo, esse vale rever. Wagner rola para Kelly presentear Fred. 6º gol do artilheiro da Copa do Brasil. Kelly toca, Atirson limpa e faz o 3º. Cruzeiro classificado 3, Ipatinga 0. Em Bento Gonçalves, Rodrigo Tiwi dribla e Ronaldo Bagé esquece a bola. Gabriel bate o pênalti. Fluminense 1, Esportivo 0. Marco Antônio cobra falta e todo mundo fica vendo a bola entrar. 1-1. Jogada manjada. Deu bobeira, hein, Kleber? No lateral, Juan manda para a área e a bola acaba sobrando livre para Gabriel, quase na marca do pênalti. Fluminense 2-1 no Esportivo e tem jogo de volta. Leonardo Manzi ajeita de calcanhar para Pedro Júnior entrar na área, fazer a limpa e chutar. Mas Leonardo Manzi rouba um golaço do companheiro. Nem precisava, a bola já ia entrar. Vila Nova 1-0 sobre o Grêmio em Goiânia.
Somália cruza e Gustavo consegue o empate 1-1. No Recife, 43 do segundo tempo e Marquinhos bate falta rente à linha de fundo. Belo gol que dá a vitória ao Náutico sobre o Coritiba. Balão cruza, Robigol fura, mas Rodriguinho está lá para consertar. Paysandu 1-0 sobre o Ceará em Belém. Rodriguinho está com a cabeça enfaixada, mas o pé continua bom. Papão 2-0 e fica nisso. As bicicletas e meias bicicletas 0-0 com Cobreloa do Chile. No grupo 3, o São Paulo mostrou que o grande craque do clube está na arquibancada. É uma noite especial, com mais de 41 mil torcedores. E o jogo começa fervendo. O primeiro lance de perigo é esta cabeçada de grafite na trave. No rebote, Cicinho cruza para Luizão. O atacante, em posição de impedimento, ajeita para a cabeçada de Lugano. 1-0, com apenas 2 minutos de partida. Nós começamos relâmpagos com o gol e depois começamos tão relâmpago com os erros. 4 minutos depois, acontece o primeiro erro da defesa são paulina. O argentino Gioino aproveita e empata. Só que o Morumbi é a casa do São Paulo, a casa de Rogério Ceni, que se sente bem à vontade para atravessar o campo e cobrar esta falta com perfeição. Ela entrou na rede lateral, acho que nem na rede do fundo ela bateu na rede lateral, então ela pegou um efeito bacana. Um gol importante, um gol que me deixa feliz. Um contra-ataque do Universidade do Chile, o zagueiro Ed Carlos se atrapalha, tromba com Rogério Ceni e entrega a bola no pé do atacante argentino Gioino. O São Paulo perde mais uma vez a vantagem e perde também Luizão, que deixa o campo chorando após sofrer uma contusão muscular. A equipe só não perde a vontade de vencer. Cruzamento de Danilo para Cicinho. 3-2. E novamente Danilo. Ele rouba a bola do adversário e serve a grafite. São Paulo 4-2. Era tudo o que o São Paulo e os São Paulinos queriam. O time que já lidera o Campeonato Paulista com tranquilidade é agora também o primeiro colocado em seu grupo na Libertadores da América e mantém a invencibilidade no ano de 2005, com 13 jogos, 10 vitórias. 20 dias de molho, com problemas no pulmão. Da Silva está de volta à rotina. O Flamengo respira. O técnico Cuca mostra um controle absoluto. Um retrato do que foi o jogo contra o Friburguense. 23 finalizações e apenas um gol na vitória magra. E Renato fez quase sem querer. Ao menos o time está criando. O Flamengo joga no domingo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. Mas antes se concentra na Copa do Brasil. E contra o Ipiranga do Amapá, o time tem a chance de desencantar no ataque. A equipe viaja hoje para Macapá com mudanças. China pode ganhar a vaga de Ricardo Lopes, machucado. E Adrianinho substitui Renato, que já atuou pelo Corinthians na Copa do Brasil. Apesar do clima tranquilo, o meia Caio deixou o treino irritado, mas voltou para pedir desculpas. Situação contornada pelo treinador. Mal-estar que ele estava devido a algum lance durante o treino, se irritou com uma situação, acabou saindo, indo no banheiro e voltando, mas depois foi... 2-1. O líder do segundo turno é o Sport. Solta a vinheta. É gol, meu rei. Que golaço, tio. Golaço, é gol. Gols pelo Brasil. Em Serra Talhada, Sandro levanta na área e Léo Oliveira cabeceia. Sport 1, Serrano 0. Bom passe de Rinaldo e Vinícius completa. Sport 2-0. Final. Clássico no Campeonato Cearense. André avança ensaboado e dá aquele totozinho por cobertura. Fortaleza 1, Ceará 0. Boa triangulação com Anderson, André e Paulo Isidoro, que entra na área para fazer o segundo. Erandir manda lá de longe um canudo sem defesa. Fortaleza 3-0. O Goiás atropela Goiatuba. Michel marca 2 vezes no 5-1. Também na capital goiana, Fábio Bahia garante a vitória do Vila Nova sobre o Anapolina. E no Baiano, confusão na arquibancada em Feira de Santana. Policiais e torcedores partem para a briga. No gramado, Bahia derrota o Fluminense local com um gol de Guaru. No
Catarinense, a confusão começa por causa do pênalti que garante vitória em casa ao Atlético Ibirama sobre o Criciúma por 3-2. No fim da partida, os jogadores do Tigre cercam o juiz Yolando Rodrigues. A polícia protege o árbitro e usa spray de pimenta nos jogadores. E o resultado é esse. Pimenta nos olhos dos outros. O futebol acabou não sendo destaque. A partida começa a se definir na arrancada de Francis Mar pela direita. Ele cruza e o Washington completa para as redes. Na saída de bola, o América ainda comemora e Rodrigo Fabre, de dentro da área, perde a chance de empatar. Rubens Cardoso tem ainda mais 2 oportunidades de ouro, mas na primeira bola sobe e vai embora. Na segunda, o lateral acerta uma bomba na trave. O bom futebol do clássico para por aí. Os lances finais são de total reprovação. Primeiro, o árbitro Luiz Carlos Silva expulsa André Luiz e Wellington Paulo, que batem boca em campo. Euler sofre uma falta de Marcelinho. O juiz mostra cartão amarelo para os 2 jogadores. Na área, Euler reclama e leva outro cartão. Na saída, o atacante desabafa. Ele mandou colocar a blusa pra dentro, eu ia colocar, ele me expulsou. Já nos acréscimos, um torcedor invade o gramado. Atravessa mais da metade do campo, sem ser contido por ninguém, até se atracar com o árbitro. E os dois brigam ali no centro do campo. Uma cena patética, né? Só aí a polícia entra para tentar conter a confusão. O goleiro Danley se desentende com os policiais. Na confusão, o torcedor consegue se livrar dos policiais e parte para cima do árbitro mais uma vez. Aí ninguém tem razão. Cenas lamentáveis que se repetem várias vezes. Tem problema, pode vir para cima, não tenho medo, entendeu? Não tenho medo de nenhum deles, né? Só tem que ter respeito. E respeito eu sempre tive com todos. Não falei nada para nenhum deles. Tentei segurar para que ninguém chegasse no menino que estava no chão já, né? Ele já não ia dar problema nenhum para a polícia. Luiz Carlos avisa que vai dar mais 3 minutos de acréscimo. Parou é o tempo que nós vamos acrescentar mais. A partida termina sem mais gols, sem mais cartões. Um triste jogo para o torcedor, que foi ao estádio apenas para ver futebol. Nota 0! Se não bastasse a confusão, olha que flagrante lamentável. Wellington Paulo e André Luiz são expulsos. E no bate-boca, o jogador do América Mineiro chama o companheiro de profissão de macaco. Uma vergonha. Chega de racismo no Brasil e no mundo. O Corinthians venceu o Santo André e é o 4º no Paulista, 10 pontos atrás do líder São Paulo. A tarde foi do argentino Tevez, que não deu sossego aos zagueiros do time do ABC Paulista. Com essa arrancada, ele começa a construir o placar e também o jogo. Passa, cruza, espera e comemora. É assim que a bola chega para Bobô fazer 1-0. É o seu inesquecível primeiro gol no time profissional do Corinthians. Com certeza, né? O primeiro gol a gente nunca esquece. Cada vez mais, com atenções especiais, Tevez, de longe e de língua para fora, testa uma mira rápida e precisa. Será que dá? Deu. Essa é a festa dos 2-0. Essa é a torcida. Esse é o agradecimento e esse é o gol. O placar do primeiro tempo faz com que o técnico Luiz Carlos Ferreira fique com o time no gramado durante o intervalo. É para animar a equipe, diz ele. Essa não é exatamente uma tarefa fácil, mesmo porque lá vem ele de novo, silenciosamente perigoso. Ele fica quietinho, né? O negócio dele é quando ele pega a bola e faz o fuzuê dele. E é assim mesmo, falo pouco dentro e fora de campo. Não gosto de falar muito, prefiro jogar futebol. Não me gusta falar muito, assim que
Solamente quero jogar a futebol E caladinho assim, quando ele percebe que a defesa vacila, aí o problema não é dele. O gol aqui é 3-0, que começa com Bobô e termina com ele. O placar dá tranquilidade demais para o Corinthians e também um fôlego extra para o Santo André, depois que Ramalho de longe diminui. O placar vira também 3-2 com Leandrinho, mas aí já faltam menos de 5 minutos para terminar o jogo e também o emprego do técnico Luiz Carlos Ferreira, que entrega o cargo depois da partida. É a melhor exibição de Tevez com a camisa do Corinthians? Não, ainda não. Discreto e modesto, ele explica que a melhor partida sempre é aquela que ainda está por vir. Não, uno sempre trata de melhorar e trata de ser seu melhor partido el que viene sempre. Coisas de Tevez. Paulo Comelli não é mais o técnico do Figueirense. A razão da demissão do treinador foi a fraca campanha do time no estadual. Itamar Schul, que treina o Figueirense B, assume interinamente. Pelo Paranaense, o Coritiba vai a Bandeirantes e fica no 0-0 com o União, mas tem muito gol por aí. Mais Paulistão na Vila Belmiro. Bóvio põe David na cara do gol e ele faz Santos 1, União Barbarense 0. Robinho gosta de driblar e o juiz entra na dança. Agora Robinho dribla Alexandre, bate e David aumenta. Veja que David estava impedido, numa banheira danada, mas o bandeirinha corre para o centro e o árbitro Luiz Flávio de Oliveira valida o gol. Vai ver que o drible de Robinho atordoou ele. Santos 2-0. Washington cruza e Rodriguinho chega batendo. Portuguesa 1-0 sobre o Palmeiras no Palestra Itália. Agora o cruzamento é de Kleber e o gol de Alexandre, 2-0. Léo faz pênalti em Correa. Osmar cobre e fica nisso. Portuguesa 2, Palmeiras 1. Zebrinha no Palestra Itália. Gauchão. Em Porto Alegre, Souza tabela bonito com o Fernandão e o Internacional sai na frente do Farroupilha. Tinga aproveita a bobeira da zaga e põe o 2-0 na rede. Inter classificado para a próxima fase. Guilherme bate em cima de Marcos Vinícius e Giovani faz a alegria do Caxias na Serra Gaúcha. 1-0 no Grêmio. Cris cruza, a bola desvia em Alessandro Lopes e entra 2-0. Rogério chuta, Márcio defende e Canhoto faz jus ao nome no rebote. Caxias 3-0. Apesar da derrota, o Grêmio também está classificado. Campeonato Carioca, em São Januário, letra de Romário para Marco Brito. Dele para Rafael, daí para Alex Dias. E gol, Vasco 1-0 sobre o Americano em São Januário. A jogada começa com um belo drible de Alex Dias em Ciro. Ele toca para Marco Brito, que entra na área, ganha a dividida e rola para Alex Dias finalizar bonito. Vasco 2-0. Quase 50 mil torcedores foram prestigiar o clássico Vovô no Maracanã. Um apelido sugestivo para o futebol apresentado pelo Botafogo. Já o Fluminense jogou com a vontade e o ritmo de um adolescente. A solidariedade se mistura nas cores da bandeira e se junta numa camisa que une dois times rivais. Pela liberdade do tricolor João Vasconcelos, o engenheiro sequestrado no Iraque há 2 meses, Botafogo e Fluminense entraram no campo assim. Se Deus quiser, a gente vai ser atendido para mais um brasileiro, que agora deixa de ser tricolor para ser brasileiro mesmo, para todas as torcidas fazerem um pensamento positivo para que ele possa ser solto. Unidos por uma causa nobre, separados pela determinação. Foi o jogo da vontade contra a apatia. O goleiro Jefferson do Botafogo foi a exceção que justifica a regra. Em 10 minutos de jogo, 3 defesas espetaculares. Quando o goleiro é o herói do time, a coisa não vai bem. E não ia mesmo. A defesa do Botafogo jamais se entendeu em campo. Parecia falar muitas línguas, tamanha confusão. Mas língua não é só para falar. Sem palavras, a expressão dizia tudo. Pois lá vinha de novo o Fluminense. E se Fabiano Heller se desentendeu com a bola da primeira vez, poucos minutos depois, acertou uma cabeçada para tornar minimamente justo o placar do jogo. Fluminense 1-0.
a gente errando, dando a bola no pé deles, só criando os contra-ataques e o volume do jogo do Fluminense. Tá bom, mas pode dar mais um pouquinho. Se a gente não conseguir fazer mais, vamos segurar esse placar. Que segurar placar que nada, o Fluminense voltou assustando com uma bomba de Gabriel. E como toda a bola rebatida acabava nos pés tricolores, Gabriel aperfeiçoou o chute na segunda tentativa, 2-0. O meio-campo Juninho também teve como fazer 2 testes. No primeiro, fora. No segundo, dentro, com a ajuda do zagueiro Scheidt. Olha o Scheidt aí de novo. Pausa para a pergunta. O que a defesa tentou nesse lance? Hoje a equipe não rendeu, não jogou. Totalmente apático o tempo todo, tanto tática como técnica, como individualmente. Individualmente, em termos. Pode seguir o lance. O que deveria fazer Jefferson ali? Nós soubemos, fundamentalmente, jogar muito bem sem bola. Chamamos o Botafogo para o nosso campo para jogar em velocidade. Num desses contra-ataques em velocidade, quase saiu o 5º gol. O pênalti mal marcado pelo juiz sobre o jogador que tropeçou nas próprias pernas. E depois, a defesa do goleiro que conseguiu levar 4 gols numa partida sem ser o vilão da história. Nos últimos minutos de jogo, o Botafogo ainda tentou diminuir o vexame, mas o gol de honra não saiu no dia em que a honra do time saiu arranhada. Aos vencedores, o afeto do comandante, visivelmente orgulhoso da atuação dos seus comandados. Da América. No grupo 5, o Olmedo do Equador passou pelo Nacional no Uruguai por 2-1. E tome gol! No México, o Pachuca machuca o Boca Juniors. Cátio abre os trabalhos. Cassini de cabeça tira o goleiro da jogada, mas o gol é contra o Patrimônio. 2-0 Pachuca. Esqueloto, esperto, pega o rebote e diminui. Rodrigues fecha a conta. Pachuca 3, Boca 1. O time mexicano lidera o grupo 8. Duelo brasileiro pelo grupo 4. Pedrinho enche o pé no gol do Palmeiras contra o Santo André. Rafinha chuta rasteiro, a bola desvia em Marcinho e engana Marcos. 1-1. O Palmeiras é o líder e o Santo André é o lanterna. E pela primeira vez na história da Libertadores, o São Paulo traz um pontinho da Argentina. Veja os gols do jogo contra o Quilmes. Falha do zagueiro Lugano, a bola sobra para o Osório, que não desperdiça. 1-0 para os argentinos. No início do segundo tempo, Diego Tardelli empata. Grafite faz jogada individual, se livra do zagueiro e vira o jogo. De cabeça, Canel deixa tudo igual. Quilmes 2, São Paulo 2. O tricolor está em segundo no grupo 3. O 13 da Paraíba eliminou o São Caetano, resultado que custou o emprego do técnico Zete. Já o Fortaleza perdeu para o Ituano, é o Nordestão pela Copa do Brasil. No interior paulista, o Ituano foi melhor o jogo inteiro. Primeiro, Cauê marcou neste chute cruzado. No segundo tempo, o gol de Fernando Gaúcho confirmou a vitória. O Fortaleza parecia assustado e terminou derrotado 2-0. Os dois times voltam a se encontrar no dia 6 de abril. A gente conseguiu, em casa, numa competição completamente diferente, um resultado bom e agora é pensar no próximo jogo lá em Fortaleza para ver se a gente consegue a classificação. Chegamos ao Nordeste, no estádio Nogueirão, em Mossoró, festa do Baraunas. O tricolor fez 1-0 no Vitória. Álvaro chutou de longe e o goleiro Felipe aceitou. Um empate no próximo jogo garante o time potiguar na Copa do Brasil. Em Fortaleza, no estádio Castelão, o Ceará superou a crise. O time precisava vencer o Paysandu com 3 gols de diferença para se classificar e aplicou uma goleada de 4-0. O alvinegro cearense agora vai pegar o Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil. Tivemos resultados aí, 4 derrotas e fomos superiores e o resultado foi de 4 gols. Então, nós demos uma volta por cima e agora é trabalhar o próximo jogo. 27 minutos do segundo tempo. Germano tocou para Moré, que marcou 1-0. Maurílio, a estrela do jogo, fez o segundo e o terceiro. Anderson Lobão fechou a goleada e abriu o caminho do Ceará na Copa do Brasil. 4-0, que venha o Flamengo. E teve mais nordestino em campo na rodada. No ABC Paulista, o São Caetano saiu na frente com Marcinho. Mas Beto empatou o jogo.
e garantiu a classificação do 13 de Campina Grande. No Paraná, o Coritiba fez 1-0 com Marquinhos, 2 com Rubem Júnior. Mas o gol de Luiz Carlos Capixaba foi o mais bonito na vitória por 3-0 sobre o Náutico, que manteve a equipe paranaense na competição. No Recife, Santa Cruz e Guarani fizeram a primeira partida. A equipe paulista atacou mais, mas quem comemorou foi a torcida pernambucana. O Guarani tentou de todos os jeitos. E por mais que o goleiro Jean pedisse ajuda divina, não tinha jeito da bola entrar. Num contra-ataque, Carlinhos lançou. A defesa pediu impedimento e Marco Antônio fez 1-0. A gente dá campo para a equipe adversária para sair nos contra-ataques, é o que aconteceu. Quando Marco Antônio já estava em contagem regressiva, o árbitro Hércules da Silva viu toque de Adalto. A cobrança de Rosenbrick foi direto para o gol. Em Taguatinga, Fábio Júnior põe o Atlético Mineiro na frente do Brasiliense. Fábio Júnior de novo, 2-0. Depois do escanteio, Aguinaldo diminui. Euler entra na área, dribla o goleiro e garante a vaga nas oitavas. Atlético 3, Brasiliense 1. Rogerinho dribla Gustavo e o Remo vence o Figueirense em Florianópolis. Em Nova Friburgo, Marquinhos faz as honras da casa para o friburguense sobre o Internacional. Tinga tabela com Fernandão e consegue um empate. Friburguense 1, Inter 1. Márcio Mossoró faz bela jogada e marca. Paulista 1-0 contra o Botafogo em Jundiaí. Guilherme levanta na frente para Alex Alves conseguir o empate. Veja aí que o atacante está impedido. Botafogo 1, Paulista 1 e fica nisso. Em Macapá, no campo dividido pela linha do Equador, Dimba dá o gol no hemisfério sul para Felipe Gabriel. Flamengo 1, Ipiranga 0. Pênalti em Dimba. Ele bate e faz o gol no hemisfério norte. Flamengo classificado 2, Ipiranga 0. O próximo adversário é o Ceará. A goleada da rodada na Copa do Brasil foi no Rio de Janeiro. O Vasco, que já havia vencido o jogo de ida por 2-1, massacrou o Motoclube 6-0. O destaque do time do Maranhão estava no banco. O Mundico do Motoclube é, sem dúvida, o massagista mais vaidoso do Brasil. Eu gosto. E pelo menos aparentar bem. O importante é ter personalidade para usar. Tranças com a esposa. Trabalho da minha esposa, ela mesma é que faz. Unhas com um amigo. Aqui são 2 emblemas do Vasco, que eu sou vascaíno aqui. Você é vascaíno, rapaz? E aí? Não, hoje eu sou Motoclube de São Luís. O Vasco podia até perder de 1-0. Jogou em casa contra o Motoclube do Maranhão. Se eu disser que o Vasco foi desclassificado, você acredita? Não, né? Não era para acreditar mesmo. O Vasco classificou-se e foi facinho. Alex Dias abriu a contagem. Chegou antes do goleiro. Romário, se no lance mostrou que não está muito para correr, no outro mostrou que correr para quê? De cabeça, o toque para o gol de Marco Brito, 2-0. Depois o baixinho perdeu um dos gols mais feitos da vida dele. E aí foi o Diego que completou, 3-0. Na arrancada, com classe, Claudemir, 4-0. E dá uma olhada de novo. Quem foi que disse que o Romário não corre, hein? Uma goleada dessas não ia terminar sem um gol do baixinho, né? Agora sim, 5-0. Na primeira vez em que o Vasco jogou com 3 atacantes, cada um deles marcou. Mas o artilheiro do jogo foi o lateral direito, Claudemir. E o segundo gol dele... Tocaram ali, sobrou. Tocou ali, só deu tempo de dar uma meia, sei lá o que foi ali. Foi bonito, né? Foi, acho que foi bonito. 6-0. E o Motoclube não esboçou reação não, hein? Fez nem cosquinha. A torcida do Vasco festejou os gols e a estreia de Domingues. O português, mais baixinho que baixinho, pegou na bola, a galera gostou. Arriscou o drible, a galera adorou. Errou o passe, tá ótimo. E tentou o gol. Já é xodó da torcida. E não é mais Domingues, não. É Portuga.
Foi excelente, eu estou contentíssimo, a torcida, este povo do Vasco acolheu-me. Para se classificar à fase final. No estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, o URT recebeu o Cruzeiro. Os gols saíram no primeiro tempo. O Cruzeiro abriu o placar com Kelly, que invadiu a área e tirou do goleiro. A equipe da casa respondeu com Sandro, que aproveitou o cruzamento e marcou de cabeça. Final, URT 1, Cruzeiro também 1. O Cruzeiro é o líder e o URT o vice-líder do Campeonato Mineiro. O resultado foi justo, achei que sim, não dá para lamentar não. Tivemos várias oportunidades, a bola cruzou, não foram chances muito claras, né? E eles também, então eu acho que acabou sendo justo pelas dificuldades da partida. No estádio Ronaldo Junqueira, a Caldense recebeu o Atlético Mineiro. O único gol do jogo foi marcado por Duardo aos 42 da primeira etapa. O Inter derrotou o Juventude 2-1 e o Grêmio derrotou o Caxias na abertura da fase semifinal do Campeonato Gaúcho. O Figueirense entrou em crise no Campeonato Catarinense e perdeu para o Criciúma. Cobrança de falta, o Grêmio abre o placar. Márcio Oliveira pega bem na bola e coloca na rede do Caxias em chute de qualidade. Não deu para o goleiro Luiz Miller. Final, Grêmio 1, Caxias 0. Depois de ter perdido para o Caxias em Caxias do Sul por 3-0, o Grêmio agora dá o troco e com a vitória começa com o pé direito na segunda etapa do Campeonato Gaúcho. O tricolor lidera o grupo 4 com 3 pontos ao lado do 15 de novembro de Campo Bom. Nós vamos jogo a jogo, dependendo dos jogadores que temos no momento. E aí a gente trabalha de acordo com o que é o jogo, o que é o momento dos nossos jogadores e o que é o adversário. Então vamos ver agora, vamos ver a recuperação de alguns, voltam alguns com cartão. Então a gente vai trabalhar pensando nesse grande jogo que é contra o 15. No estádio Orlando Scarpelli, o Criciúma venceu por 1-0 o clássico catarinense e segue na liderança isolada do grupo C. Campeonato Pernambucano, Santa Cruz venceu e assumiu a liderança. O Náutico, que derrotou o Petrolina, está em segundo. Na Ilha do Retiro, clássico pernambucano. O Santa Cruz venceu o Sport com gol do ex-vascaíno Zada. Náutico e Petrolina no Estádio dos Aflitos. 1 minuto de jogo e Cook fez 1-0 para o Timbu. Os donos da casa ampliaram na segunda etapa, de novo com Cook. E a tarde era de Cook. Ele balançou a rede 3 minutos após fazer o segundo. Final, Náutico 3, Petrolina 0. E veja daqui a pouco, Teves, o rei da Fiel. O Bahia derrotou o Fluminense de Feira de Santana. O Vitória goleou o Atlético de Alagoinhas e os dois garantiram vaga na semifinal do Campeonato Baiano. Está pintando de novo o Bavi na final. O Vitória entrava em campo quando os refletores do Barradão se apagaram. O jogo começa com quase meia hora de atraso e com um público de mais de 7 mil pagantes. O rubro-negro é só pressão. Gilmar lança uma bomba. Carlos Magno cobra falta, Vinícius tenta completar de cabeça. Mas aos 33 minutos, Carlos Magno cobra escanteio. Claudio Miro é empurrado na área. Pênalti que Alexandro cobra, goleiro de um lado, bola para o outro e o Vitória inaugura o placar, 1-0. Aos 45, Gilmar aproveita a saída do goleiro e com tranquilidade faz 2-0 o placar do primeiro tempo. Recomeça o jogo e o Vitória só precisa de 2 minutos para ampliar o placar. Alexandro recebe e faz 3-0. Aos 5 minutos, escanteio do Atlético. Ricardinho diminui 3-1. Cruzamento de Gilmar, Marcelo Ramos faz o 4º do Vitória na sua estreia com a camisa rubro-negra. 7 minutos depois, Sandro tenta a primeira, acerta no rebote. Faz o 5º do Vitória, fechando a goleada. O Bahia recebeu o Fluminense e venceu por 1-0. Gol de Luiz Alberto e se classificou às semifinais do Campeonato Baiano. Brasiliense e Paranoá fizeram um jogo sensacional no Boca do Jacaré. Em ritmo de treino, o Brasiliense fez 5-0 no Paranoá. No primeiro tempo, Aguinaldo desencantou, 1-0. Iranildo invadiu a área e fez 2-0 para o Brasiliense. No segundo tempo, de pênalti, Tiano faz mais um, 3-0 para o Jacaré.
O show do Brasiliense continuou. Aguinaldo, ainda em ritmo de comemoração pelo desencanto, aumenta o placar com um lindo gol, 4-0 para o Brasiliense. Com uma bola no canto do goleiro Eber, Márcio Carioca faz Brasiliense 5-0. Parecia fácil, mas o Jacaré ficou com sono em campo e o Paranoá descontou. Brasiliense 5, Paranoá 1. Com uma bomba de fora da área, Léo pega o goleiro França adiantado e faz o segundo gol do Paranoá. A cobra sucuri queria mais. Léo recebe a bola em posição duvidosa, chuta, o goleiro França defende e Kaká faz o terceiro gol do Paranoá. O Jacaré continuou dormindo em campo e Kaká volta a marcar. Brasiliense 5, Paranoá 4. O Brasiliense venceu, mas não convenceu. E com certeza o técnico Valdir Espinosa vai dar um puxão de orelha na equipe. Não gostei. Quem faz 5-0 tem que fazer o sexto, e não ficar 5 tomar 4. Se tomou 4, foi porque relaxou. Um jogo onde o Paranoá aprendeu muito, né? E pra gente consertar os erros, e se Deus quiser conseguimos uma vitória contra o Gama dentro de casa, e aí com certeza a gente assume a ponta também. Remo e Paysandu fizeram um clássico no Mangueirão de arrebentar com os nervos dos torcedores. Deu papão da Curuzu. No estádio do Mangueirão, o Paysandu venceu o Remo com este belo gol de Rodriguinho para o Papão. Final 1-0. Gols internacionais, gols pelos campeonatos italiano e espanhol. Finalmente o Real voltou a vencer, mas foi difícil. Jogando em casa, o Real Madrid teve dificuldades para chegar ao gol do Málaga. Roberto Carlos fez 1-0 no segundo tempo e foi só. O Sevilha visitou o Mallorca e bateu os donos da casa com um gol de pênalti do brasileiro Júlio Batista. Final, Sevilha 1, Mallorca 0. Em uma dividida, o venezuelano Arango se choca com Navarro do Sevilha. No chão, ele começa a ter uma crise convulsiva. Reparem o desespero do capitão do Sevilha. Arango no chão se contrai todo e começa a tremer. O desespero toma conta de todos. Revejam a dividida. Arango está internado em uma clínica de Las Palmas. O jogador está na UTI e inconsciente. De acordo com os médicos, o venezuelano não corre risco de morte. No Estádio Olímpico de Roma, clássico italiano. Início do segundo tempo e Crespo de cabeça fez 1-0 Milan sobre a Roma. Aos 25 minutos, pênalti para o Milan que Pirlo marcou. Final, Milan 2, Roma 0. O atacante Adriano, da Inter de Milão, se contundiu gravemente na partida entre a sua equipe e a Fiorentina. Com muitas dores no joelho direito, o atacante saiu na maca e foi substituído. Os médicos irão examiná-lo novamente, mas, em princípio, o estiramento no ligamento pode tirá-lo dos próximos jogos da seleção brasileira e da Inter de Milão. Circuito Banco do Brasil e América na primeira divisão do estadual. Mas futebol que é bom ficou faltando em Edson Passos. Não se iluda com um chute na trave de Felipe Gabriel. Isso foi uma raridade na partida. Flamengo e América fizeram um jogo ruim, muito ruim. Nenhum gol e 3 expulsões. Entrada de André Santos em William. O árbitro Luiz Antônio Santos deu só cartão amarelo. E Dé, técnico do América, se revoltou e foi expulso. Esse árbitro é maluco! Eu não sei, eu reclamei da falta. O zagueiro Fabiano já tinha cartão amarelo, derrubou Jorge Luiz e recebeu cartão vermelho. Um problema para Cuca, que não terá nem Fabiano, nem Júnior Baiano, nem André Santos nas semifinais. Todos suspensos. E agora? Eu não faço improvisação. Se eu tenho um zagueiro no banco, se ele tem 10 ou 12 anos, ele está no banco, ele vai jogar. Jorge Luiz, aquele do lance do Fabiano, deve ter ficado com inveja. Queria o cartão vermelho também. Conseguiu, depois de dar um bico em Felipe Gabriel. 0-0. O suficiente para o Flamengo se classificar e o América escapar do rebaixamento. Mesmo assim, é um dia triste para o torcedor. O time não conseguiu uma vaga na Série C e não participa de outro campeonato este ano. Não sei quando é que ele vai jogar, não sei nada. É duro. Estamos em março e os americanos são obrigados a dizer desde já até 2006. A Portuguesa perde uma chance histórica em São Januário. Marquinhos lança, Josafá domina, dribla bonito e chuta para fazer Madureira 1-0.
O tricolor suburbano não cai e a luzinha carioca não vai para a semifinal. Com o Maracanã fechado para reformas por causa do PAN de 2007... Gols pelo Brasil! Em Belo Horizonte, Fábio Júnior faz Atlético 1, URT 0. Henrique aumenta. Fábio Júnior usa a cabeça, 3-0. Paulo Roberto de falta diminui. Mas a noite é de Fábio Júnior, 4-1 Galo, que enfrenta o Cruzeiro na semifinal. Cruzeiro e Ituiutaba. Marcelo Batatais marca para a Raposa. Lopes amplia. Tadeu livre, marca o terceiro. Douglas diminui, 3-1. Em Porto Alegre, Rafael Sobis põe o Internacional na frente do Veranópolis. Fernandão balança a cabeleira, 2-0. O terceiro é de Índio, de bicicleta. Diogo encerra a goleada, Inter 4, Veranópolis 0. Jogando em casa, o 15 de Campo Bom sai na frente do Grêmio com o Dauri. Márcio Oliveira cobra falta e Thiago Prado empata meio sem jeito, 1-1. No Recife, Osmar dá um presente para Carlinhos Bala. Santa Cruz 1, Vitória 0. Janilson bate falta bonito, 1-1. Alemão cruza e Marco Antônio de cabeça põe o Santa na frente de novo. Pênalti de Marcos Pantera em Paulinho. Carlinhos Bala fecha a conta, 3-1 e o Santa lidera o segundo turno. No estádio Amigão, primeiro jogo da decisão do primeiro turno do Paraibano entre 13 e Botafogo. Alisson arrisca de fora da área e Rodrigo aceita, 1-0 para o 13. Wagner Diniz toca para Da Silva marcar o segundo. E Da Silva deixa o 13 na boa, 3-0. Bem na Copa do Brasil, o 13 também é a sensação da Paraíba. Clássico em Maringá, Reinaldo faz Paraná 1, Coritiba 0. Fernando Lombardi marca contra, 1-1. Nunes vira o jogo para o Coxa. E Luiz Carlos faz Coritiba nas quartas de final 3, Paraná eliminado 1. Destinos opostos para os irmãos Beltrão no Campeonato Paranaense, que os caçadores de histórias apresentaram aqui no Globo Esporte. O Francisco Beltrão se classificou para as quartas de final e enfrenta o Coritiba. E o engenheiro Beltrão foi rebaixado. Este domingo... Começa com clima de violência. A ameaça é para Sérgio Miranda, preparador de goleiros do clube. Sérgio comanda o time interinamente, já que Galo foi embora de surpresa. A torcida só sossega quando a Portuguesa abre o placar no Canindé. Ronaldo sai do gol para defender o chute de Washington, mas fica longe para segurar o de Altair. 1-0. A alegria dura pouco. Jogada de Parral e Rodriguinho deixa tudo igual, 1-1. Magal vira o jogo com esta bomba. Sorte de uma Portuguesa, azar da outra. Pior ainda estava por vir. Depois do jogo, cerca de 50 torcedores tentam invadir o vestiário. Junto com os jogadores, a nossa equipe de reportagem fica presa, encurralada. Quando Fava, o goleiro reserva, olha pelo buraco da fechadura, se desespera. São momentos de muita tensão e nervosismo. Pás, pedaços de pau ou qualquer objeto viram armas e o único meio de se defender. Alguns jogadores resolvem abrir a porta. Um torcedor entra e é espancado. A confusão só termina quando a polícia chega ao Canindé. Já, mais Campeonato Paulista. Costa, o que vai é o gol. Leão mostra as garras. Substitui os dois laterais e deixa o time mais compacto. Logo o ator Henri Castelli e toda a torcida São Paulina tem o que comemorar. Grafite cruza e Marco Antônio completa. Tudo começa num chutão de Rogério Ceni. Na viagem da bola, Danilo toca para Grafite. Ele se livra do zagueiro e faz o gol da virada. O árbitro Wilson Seneme marca pênalti de Paulo André em Tardelli. O próprio atacante São Paulino bate.
e Jean pega no cantinho. Rogério Ceni garante a 12ª vitória. E a torcida já solta o grito. São 8 anos sem perder para o Guarani. São 10 pontos de vantagem sobre o Santos. O São Paulo ainda está invicto e cada vez mais perto do título. Bastam 2 vitórias sem depender de qualquer outro resultado. Mas enquanto não ultrapassar a linha, não existe a chegada. Para a torcida, a festa já chegou. Em Santo André, da Guia faz pênalti em David, que caminha com estilo e faz Santos 1-0. Richarlison arrisca e Mauro ajuda, empate do Santo André. Rodrigão de peixinho vira o jogo. David chuta e Júlio César espalma nos pés de William, 2-2. Trivela de Rodrigão e Leandrinho dá a vitória ao Santo André, 3-2. Márcio Mexerica azeda a vida do Corinthians no Pacaembu, 1-0 São Caetano. Pênalti em Coelho e Carlos Alberto empata. Passe de Tevez e pura classe de Gil. Corinthians vira-vira. Marcinho cobra a falta e Zé Luiz aproveita. São Caetano 2, Corinthians 2. Em São José do Rio Preto, o América sai na frente do Palmeiras com um gol de Paulo Santos. Danilinho vai chegando e Daniel acaba com a brincadeira. Finazzi, artilheiro do campeonato, marca o 12º dele. Sanduíche do América em Fabiano. Osmar desconta. Laílson dribla Sérgio e aumenta, 3-1. O angolano Johnson marca. E fim de papo, América 4, Palmeiras 1. Fluminense e Volta Redonda, já classificados, cumprem tabela no Maracanã. Fernando Henrique não alcança e Léo Guerra confere. Lino de falta empata. Júlio César se abaixa e põe o voltaço de novo na frente. A árbitra Marta Peçanha marca pênalti de Hamilton em Alex. Lino empata de novo. 45 do segundo tempo e Mauro dá a vitória ao Fluminense, a 7ª seguida do tricolor, 3-2. O Botafogo está fora do Campeonato Carioca e Paulo Bonamigo não é mais o técnico do time. O empate com a Cabo Friense teve requintes de crueldade com o coração do torcedor alvinegro. A Cabo Friense entra disposta a surpreender e consegue. Passa o primeiro tempo inteiro rondando, incomodando, ameaçando o gol de Jefferson. Num dos raros ataques do Botafogo, Ramon sofre pênalti de Leandro e Alex Alves converte. Outro contra-ataque, Alex cruza para o esperto Guilherme aumentar. Tá tudo dando certo demais. A torcida já pensa até na semifinal. César Prates derruba Leandro por trás e sai expulso. É a senha para a Cabo Friense ampliar o domínio. Diego, que entrou há pouco, desconta. Mas a sorte ainda está do outro lado. Mais um contra-ataque e Guilherme completa de primeira. 3-1, sem convencer. Quem continua tentando é a Cabo Friense. É um lindo passe de Flavinho. É um drible seco de Diego. E 3-2. Diego tenta levar a bola para o meio e leva uma trombada de Elvis. Cartão vermelho. O Botafogo fica com 2 a menos. E ainda faltavam 35 minutos de jogo. Os torcedores alvinegros, que a essa altura já temiam pelo pior, ganharam uma companhia ilustre no sofrimento. Guilherme sai para a entrada do zagueiro Thiago Xavier. Vamos sofrer aqui. Sofrer é apelido, tortura é a palavra. Ainda mais com as péssimas notícias no placar. O que era domínio vira um bombardeio. Não é exagero, não. Olha, mais um toque de Flavinho para Diego. Fazer o quê? É duro ser torcedor. Faltou um golzinho para a Cabo Friense se classificar. Faltou um pequeno, grande detalhe. Eu acho que não faltou nada. Acho que nosso time lutou, teve raça, teve exposição. Só faltou um pouquinho de sorte. Azar do Botafogo, que amanheceu eliminado e contabilizando consequências e prejuízos. Alguns vidros da sede de General Severiano e uma vitrine da boutique do clube foram destruídos por vândalos durante a noite. Logo cedo, Bonamigo se reuniu com o presidente Bebeto de Freitas, que demitiu o treinador. Contratado no Botafogo para tirar o Botafogo no passado do rebaixamento.
conseguimos o objetivo. Esse ano fui contratado para ser campeão estadual, não consegui o objetivo, vida que segue. Hora de juntar os cabos. O Vasco venceu o Olaria e, beneficiado pelo empate do Botafogo e derrota da Portuguesa, conseguiu a vaga na semifinal da Taça Rio. Já o Olaria está rebaixado. Beijo, abraço, irmãos de lados opostos. Carlos Alberto no Olaria e Rafael no Vasco. Um pouco difícil, né? A gente fica dividido, mas cada um vai fazer o seu, o Procopio vai fazer o melhor e vence o melhor. Né? A cumplicidade termina quando o jogo começa. Só a vitória interessa aos dois times e o torcedor cola o ouvido no rádio para saber dos outros resultados. O Vasco não joga bem o primeiro tempo e a torcida só vibra mesmo quando sabe que o Botafogo levou um gol. Segundo tempo, Domingues sofre falta e quem pensa que o Claudemir vai cruzar se engana. Ele bate direto, 1-0 Vasco. E em 90 minutos o Romário pode perder uma, duas chances. Mas 3 é demais. Por isso, quando o Alex cruza, é fácil adivinhar que o baixinho vai dominar e é o gol de número 217 em campeonatos cariocas. A torcida ainda comemora quando é informada que a Cabopriense empatou com o Botafogo. E nem o gol de Valtinho de falta atrapalha a festa do classificado Vasco. Bem que Joel avisou. Enquanto a vida é esperança, e quando a pessoa tem fé, ela consegue tudo na vida. E para quem pensava que este seria o último jogo de Romário em campeonatos estaduais, aquela resposta já bem conhecida. Mais uma vez, Papai do Céu olhou pra gente aí, e principalmente pra mim, né? Como eu sempre falo, que eu sou o cara e fico feliz por isso. Agora o Vasco pega o Fluminense sábado pela semifinal da Taça Rio. Estreia no sábado e lidera o estadual 10 pontos à frente do vice Santos. Pelas semifinais do Mineiro, o Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0 e o Ipatinga fez 4-0 no RT. Domingo saem os finalistas. No Paraná, o Atlético faz uma semifinal contra o Londrina. O Coritiba venceu o Francisco Beltrão e joga outra contra o Irati. Na capital paranaense, Nunes faz Coritiba 1, Francisco Beltrão 0. Boa jogada de Rafinha pela direita. Ele cruza e Cássio se atrapalha todo. Cássio, 2-0. Pepo faz pênalti em Luizinho Cascavel, que cobre e diminui, mas o Coritiba vence por 2-1. O Volta Redonda enfrenta o Flamengo hoje à noite no Maracanã pela semifinal da Taça Rio. Enquanto o time da Cidade do Aço conta com a experiência, o Flamengo, a Páscoa, serviu de estímulo para o goleiro do Fluminense, que virou muralha contra o Vasco. Cântico de alegria. Sou tricolor de coração. Ação de graças. Sou do clube tantas vezes campeão. Significados do dia vivido intensamente pelo goleiro do Fluminense. Assina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Sábado de aleluia. Expectativa, concentração para a glória do goleiro tricolor. E ele vem aqui. E nós vamos lá. Vem de joelhos. Falei, caramba! Sai, pô! É isso aí, caramba! Pô! Obrigado, pai! Kleber recuperou a posição de titular há 14 jogos. Antes ficou 10 meses, primeiro na reserva de Darley, depois na reserva de Fernando Henrique. Agora, só quer saber de desfrutar dos reflexos do Maracanã. Quase 2 anos como titular, de uma hora para outra passar a ser reserva, né, e ter que assimilar essa situação. Então, uma situação muito difícil. Um calvário para quem já completou 35 anos. Procurei aproveitar essa oportunidade para mostrar um exemplo para todos os atletas profissionais, que se você se dedicar, você consegue recuperar seu espaço. E graças a Deus a gente está de volta. Eu acho que isso é a maior lição que, principalmente para os garotos que estão começando, tem que ter. É o respeito ao próximo, não querer prejudicar ninguém, que as coisas acontecem naturalmente. Por não ter caminhado apenas lateralmente, eu dei um passo! Marcelo Venito mandou repetir a cobrança de Jean. Ele tá levantando a bandeira lá com o Kleber e mexeu. Fiel, Kleber aceitou, carregou a cruz. E teve garra, teve força, teve amor, teve o domingo da ressurreição. Falei, caramba! Sai, pô! É isso aí, caramba! Pô! Obrigado, pai!
teve chocolate. 1-0, mas no jogo entre Equador e Paraguai, o ar rarefeito e a pontaria afiada de fora da área para golear. Em Quito, na altitude de 2.800 metros, Cardoso cabeceia e a bola bate na mão de Cabanhas. Pênalti que Cardoso cobra e faz Paraguai 1-0. Cabanhas recebe o passe na velocidade, avança e toca na saída de Vila Fuerte, 2-0. Mas aí os equatorianos começam a artilharia de longe. Valência arrisca e o goleiro Justo Vilar aceita um galetinho. Piu-piu! Mendes recebe a bola, vai avançando e marca um golaço. É o empate do Equador no estádio Atahualpa. Delgado mata no peito e ajeita para Mendes acertar mais um chutaço. Vira-vira dos equatorianos. Mais uma de fora da área. Valência chuta, a bola bate no zagueiro e entra. 4-2. Salas é derrubado por Sarabia na área. Pênalti. Marlon Ayoví bate. Que virada, que goleada. Equador 5, Paraguai 2. Jogo da seleção em casa é sempre motivo de festa. Em Goiânia, a torcida não fugiu à regra. Domingo de Páscoa tem coelhinha no Serra Dourada e expectativa de chocolate em cima do peru. Chocolate, vitória, alegria, tudo de bom hoje. São mais de 50 mil pessoas no estádio que fazem questão de mostrar de onde estão vindo. Ex-ídolos do esporte nacional, Hortência e Paulo Nunes, o atacante do Vasco, Alex Dias, também estão torcendo. É muito bom estar do lado de fora, né? Não passa aquele nervoso. A maioria do público, claro, de goianos, incentivando a seleção brasileira. Aqui no Serra Dourada, a torcida sempre recebe muito bem a seleção brasileira, que costuma retribuir o carinho com um bom futebol. Em janeiro de 2002, a seleção disputou aqui o primeiro amistoso no ano do Penta, 6-0 em cima da Bolívia. O que os torcedores querem ver agora é a arrancada rumo à Alemanha. Mas dessa vez, o torcedor passa a maior parte do jogo preocupado, ansioso, com um grito de gol engasgado. Haja unha para suportar uma atuação sem brilho da seleção. E se antes da bola rolar, tinha gente apostando em um dia inspirado do Fenômeno? A Páscoa vai trazer a boa fase pro Ronaldo, do Fenômeno. Depois, o coro é para Robinho. Parreira e alguns jogadores reclamam do calor. A torcida faz o que pode e quer ver tudo de pertinho. Ninguém acredita. 0-0 até 28 minutos do segundo tempo. O maior cartaz é para ele, o herói do jogo. Kaká, sim, frita o peru e transforma a impaciência até algumas vaias em ola e festa brasileira. A galera animada, expectativa a 1000, mas em campo a seleção não correspondeu. 1-0 magro, 3 pontinhos na tabela e o Brasil ainda em segundo atrás da Argentina. Vamos para o jogo? A seleção se mostra lenta, sem criatividade. Além de um chute de Roberto Carlos que o goleiro Ibañez rebate e ninguém aproveita a sobra, as outras chances brasileiras são com Ronaldo. Mas o artilheiro não está inspirado. Erra por cima quando precisa usar a cabeça. E depois do cruzamento de Cafu, erra por baixo. Ronaldo não acerta nem mesmo quando é colocado cara a cara com o goleiro. Decidida a se defender e explorar os contra-ataques, por pouco a seleção peruana não surpreende. Nesta jogada são 4 do Peru contra 2 brasileiros. Por sorte, Palacios erra o passe e Roberto Carlos consegue evitar a finalização. Já nesta bola cruzada, Pizarro pega de primeira, mas erra o alvo. Palacios também tem outra boa chance. Dida mostra segurança. Testando o novo esquema tático com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, Parreira escolhe Juninho Pernambucano como titular. Mas a torcida quer outro em campo e por 2 vezes pede por Robinho. No intervalo, Robinho substitui Juninho. Mas o técnico sabe que falta muito mais ao time brasileiro. Faltou, sobretudo, uma coisa que é importante quando a gente joga no Brasil, com a seleção brasileira, com esse público carinhoso aqui. Faltou alegria e muita vontade.
A bronca de Parreira funciona. Ronaldinho Gaúcho sofre pênalti de Vilches. O árbitro paraguaio Carlos Amarídia, além de não marcar a penalidade, ainda mostra cartão amarelo para o jogador brasileiro. Para agitar a torcida, Robinho ensaia as famosas pedaladas. Depois pede apoio com gestos, mas também contribui pouco, não acertando o alvo quando finaliza. Parreira resolve mexer novamente no time. Prepara Ricardo Oliveira para o lugar de Kaká. Mas naquela que seria a última jogada do craque do Milan, ele mostra que não merece sair. Faz Brasil 1-0. A seleção, que não marcou nos 2 últimos jogos, estava há 4 horas e 29 minutos sem fazer um gol. Parreira muda de ideia.